Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro que foi escrito por um jornalista francês e que teve muito sucesso em França. Portanto, foi um dos livros com maior sucesso que foi escrito até agora. Um livro que foi também um livro polémico, muito polémico. O livro que tem por título Le Suicide Français, o suicídio francês, e que foi escrito por Éric Zemmour. Portanto, Le Suicide Français, escrito pelo jornalista Éric Zemmour. O livro, portanto, que descreve, portanto, os 40 anos que desfizeram a França. Os 40 anos que desfizeram a França. É um livro muito completo, com muitas páginas. Tem cerca de quase 600 páginas. E o livro, portanto, é um livro que foi muito falado em França. Mas antes de falarmos da obra, do livro, temos que saber um pouco quem é Éric Zemmour. Portanto, Éric Zemmour, que é de origem judaica, não é? E que argelino, portanto, nasceu na Argélia e é de origem judaica, por nome de Éric Justin Léon Zemmour, que tem 62 anos, nasceu em 1958, e é um jornalista que começou a sua carreira política no Quotidien de Paris, em 1986, ficou até 94. Depois saiu para o Figaro em 1996, foi para trabalhar para o jornal Figaro, jornal muito conhecido em França, e ficou lá até 2009. Teve que sair por causa de uma polémica acerca de umas declarações que fez sobre questões raciais, em que foi, portanto, afastado do jornal. Vai conservar uma crónica no Figaro Magazine, começa a ganhar notoriedade nos anos 2000, portanto, mais ou menos no ano 2000, onde começa um programa televisivo que vai lançar Éric Zemmour na televisão, que se vai chamar Ça se dispute, disputa-se. Portanto, é um programa com vários intervenientes e várias questões políticas, que vai ser, portanto, na ITV, ITélé. É uma televisão muito conhecida, ITélé. Vai depois participar noutros programas de televisão e o programa mais importante onde vai participar é um programa muito conhecido do canal France 2, que se chama On n'est pas couché, portanto, nós não estamos deitados, não é? A tradução em português, onde aí vai formar um dueto muito conhecido com outro analista político de nome de Éric Nolot, também muito conhecido, e vão formar um dueto em França muito importante, que vai, portanto, cativar toda a opinião pública francesa. Em 2011, Zemmour vai também ter umas crónicas muito conhecidas radiofónicas na RTL, de 2010 a 2016. Na questão das publicações, publica em 2006 o seu primeiro livro, que se vai chamar O Primeiro Sexo, que foi um livro muito polémico, em que já nessa altura põe a questão, o papel do homem e o papel da mulher e a figura do pai. Depois, em 2008, vai publicar Pequeno Irmão, um livro também muito conhecido, mas vai ter uma grande notoriedade em 2010 com um livro que se vai chamar Mélancolie Française, e em 2014, finalmente, O Suicídio Francês, que é o livro que nós estamos aqui a ler, que vai ter muita audiência e que vai ser um livro muito vendido em França. Em 2016 vai publicar ainda Un Quinquennat pour Rien, um quinquenato para nada, e em 2018 publica o seu último trabalho, que se chama Destino Francês, Destin Français. Mas o livro mais importante que vamos falar hoje aqui é, portanto, o livro O Suicídio Francês, portanto, Le Suicide Français, os 40 anos que destruíram a França. Do que é que trata, portanto, o livro? Bom, primeiro temos que perceber que Éric Zemmour é um jornalista francês que tem uma posição conservadora, defende, portanto, a soberania da nação francesa, portanto, é soberanista, é conservadora, defende, de certa forma, defende as tradições e, naquilo que é conhecido como as três direitas francesas de René Raymond, ele vai se posicionar na chamada direita bonapartista, ou seja, é aquela direita que defende
um carisma de um líder, um grande líder, uma direita chamada bonapartista. Como sabemos, há 3 direitas, não é? Direita legitimista, direita orleanista e depois a direita bonapartista, que consegue concentrar, portanto, a maior parte do trabalho de Bonaparte e também do General de Gaulle. Portanto, é nesta posição que Henrique Zemmour se situa, portanto, é bastante conservador. É um dos únicos jornalistas em França com este sucesso e com esta posição política. E aqui devo dizer que, por exemplo, em Portugal não existe esta situação. A maior parte dos jornalistas em Portugal são todos de esquerda, ou de extrema esquerda, ou de esquerda centro. Em Portugal não existe esta situação. E eu devo de dizer que faz muita falta haver um jornalista em Portugal igual a Henrique Zemmour. É que Henrique Zemmour tem uma coisa muito importante. Ele tem um dom. Ele tem um dom da palavra. Na questão da argumentação, praticamente em França, ninguém consegue contra-argumentar contra Henrique Zemmour. Isto foi demonstrado em vários programas televisivos em que Henrique Zemmour participou e foi demonstrado também, porquê? Porque Henrique Zemmour tem um conhecimento de história muito profundo. Ele tem um conhecimento da história da França, tanto que o último livro que ele escreveu, Destin Français, é um livro que faz toda a retrospectiva de todas as épocas de história da França, focando um personagem em cada era. Portanto, em cada época que Zemmour vai descrever o seu Destin Français, ele vai focar uma personagem que vai representar a própria era. De Gaulle na era de Gaulle, Napoleão na era de Napoleão, Luís XIV na era de Luís XIV. Portanto, é um livro muito interessante. Mas hoje eu estou aqui a falar do Suicide Français, que é o principal trabalho que ele fez até hoje, o mais vendido e o que teve mais sucesso. E do que é que trata este livro? Bom, este livro é um ensaio publicado em 2014, 1º de outubro de 2014. E o que é que o livro defende? O livro defende o enfraquecimento progressivo, portanto, descreve, não é defende, descreve todo o enfraquecimento progressivo do Estado-nação da França, que vai decorrer desde mais ou menos os anos 70. Portanto, Henrique Zemmour nos explica que a partir de finais da década de 60, princípios de 1970, portanto, a França vai ter uma quebra na sua soberania, na sua cultura, nas suas tradições. Portanto, a França vai, desde maio de 68, principalmente, vai ter uma transformação muito grande. E então, como é que o Henrique Zemmour faz essa descrição no seu livro? Portanto, ele vai fazer, cada capítulo do livro vai descrever uma era. Portanto, cada capítulo do livro representa mais ou menos uma era. E esses capítulos são subdivididos por subcapítulos e cada um vai ter um evento por cada ano. Portanto, por cada ano, por exemplo, 1970, 1971, 72, por aí fora. Cada ano vai ter um evento que vai caracterizar o que se passou naquele ano, que contribuiu para todo o declínio, portanto, da cultura francesa até hoje. Portanto, na economia, na imigração, na cultura, na tradição, na história, portanto, em tudo, na sociologia, em todos os domínios, portanto, Henrique Zemmour vai descrever qual foi a quebra, qual foi o declínio da sociedade francesa. E por isso, e com isso, o jornalista vai mostrar 3 etapas que ele vai descrever como dérision, desconstruction e destruction. Portanto, eu vou fazer a tradução: derisão, desconstrução, destruição. Com base nesses 3, portanto, nesses 3 tópicos, derisão, desconstrução e destruição, Zemmour vai explicar o que é que aconteceu à França. Portanto, através de uma canção, por exemplo, isto é um exemplo, Zemmour descreve como é que aconteceu essa derisão, essa desconstrução e essa destruição. Primeiro houve uma derisão, portanto, nos anos 60, quando começaram a aparecer, portanto, movimentos intelectuais que começaram a descaracterizar a sociedade francesa. Esses movimentos vão então desconstruir todos os princípios e valores da sociedade francesa. E por fim, chegando agora nos anos 90 e na década de 2000 e 2010 para cima,
vai haver então a destruição de todas essas instituições. Portanto, é a derisão, desconstrução e destruição. Na derisão, políticos, intelectuais, filósofos, cantores, artistas, todo o tipo de gente vão criar a derisão. Depois vai haver um grupo de intelectuais, filósofos, muito importante, que vão desconstruir a sociedade francesa, desde Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, portanto, todos esses, Richard Rotary, todos esses filósofos vão desconstruir, portanto, toda a estrutura, digamos assim, filosófica e moral francesa. Depois, no fim, os resultados que se quer agora, aquilo que nós estamos a ver, o antirracismo, todas essas organizações ecologistas, da extrema-esquerda, tudo isso que o autor Henrique Zemmour chama de destruição, que é a parte já mais avançada, que é a parte atual da sociedade francesa, que é a destruição de todos os, portanto, de todas as instituições principais francesas. Portanto, o livro é muito interessante. Porquê? Porque o livro faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu em França, desde maio de 68 até agora. Eu creio que em Portugal alguém deveria fazer um trabalho destes. Desde 25 de Abril até agora, o que é que aconteceu à sociedade portuguesa também? Fazendo assim uma comparação, tudo o que aconteceu, não é? Para que a nossa sociedade hoje esteja como está, não é? Como nós vemos, portanto, a família completamente destruída, não é? A escola, portanto, aquilo que estão a ensinar nas escolas, não é? Antivalores, não é? Praticamente tudo o que é princípios e valores está a ser desconstruído. Na política é só corrupção, nós vemos o que é que está a passar, já não existe sequer moral, nem brilho, nem honra, nada, tudo desapareceu. Na questão da economia vemos como é que as coisas estão, não é? Portanto, isto não tem nada a ver com a questão da pandemia de 2020, porque isto tudo, nós estamos a fazer uma retrospectiva do que acontece falando em França, de maio de 68 até agora, e, por exemplo, em Portugal, do 25 de Abril até agora. Portanto, são duas coisas que podemos comparar, não é? Dois países que podemos comparar, duas situações diferentes, não é? Porque o maio de 68 foi uma revolução intelectual, académica, começou nas escolas, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, e a Revolução Portuguesa foi uma revolução das Forças Armadas, que depois, portanto, um governo, que era o governo do Estado Novo, de Marcelo Caetano, portanto, são duas situações diferentes, mas a nível dos princípios que assentam uma base mais conservadora, mais tradicional, mais religiosa, com princípios e valores, tudo isso está a ser desconstruído. E não é só em França, e não é só em Portugal, podemos dizer que isto acontece no mundo inteiro. Só que há países mais resistentes. Por exemplo, os Estados Unidos, apesar de toda a desconstrução do século XX, não é? Que temos assistido, quando deixaram de, portanto, fazer as orações nas escolas, começaram a sair uma série de leis, portanto, na Supreme Court norte-americana, para desconstruir também a sociedade americana, e nós vemos isso também em outros países. Facto curioso é que nos países do leste e na União Soviética, na Rússia, que já não é a União Soviética, não é na Rússia, e nos países do leste, está a acontecer precisamente ao contrário. Nestes países há um forte apreço, portanto, aos valores tradicionais, coisa que não acontece no oeste da Europa. E este livro, porque a França, segundo se diz, filosoficamente é o coração da Europa, retrata perfeitamente toda a desconstrução que aconteceu em França. E eu devo dizer que este livro, que eu tive o prazer de ler e desfrutar, é de um vasto conhecimento, de uma cultura. O autor vai buscar músicas populares para mostrar como é que as músicas influenciam o meio popular, não é? Como é que desconstrói valores e princípios. O autor fala em peças de teatro, em músicas, em situações políticas, em tudo. Nós vemos aqui, vemos praticamente todas as situações na televisão, tudo, as rádios, como é que tudo, portanto, como é que tudo contribuiu para desconstruir, não é, a civilização francesa, portanto, a nação francesa.
portanto, a destruição do conceito de nação, um cosmopolitismo que faz apelo, um apelo à desconstrução dos valores, que não faz integração nem assimilação, antes pelo contrário, limita-se a criar, portanto, um comunitarismo que mais não é do que dividir completamente a França, não é, entre várias zonas, não é? As populações francesas autóctones são obrigadas a fugir para as províncias e o interior do país. Uma série de coisas é que o autor retrata e muito bem documentado, com notas de rodapé, portanto, com muitas referências, apesar de ser um ensaio, que normalmente os ensaios, portanto, não fazem referências, não é? Mas, portanto, este livro é um livro muito importante para quem percebe o francês, porque não existe tradução em português. Para quem consegue ler o francês, é muito rico lermos este livro do princípio ao fim, porque é exatamente o mesmo que aconteceu nos outros países da zona oeste da Europa, não é? E eu acho que é muito interessante e fiz a questão, como recomendação, de apresentar este livro, porque até hoje foi um dos livros que teve mais sucesso em França, foi também um dos mais polémicos em França, não é? Porque toda a esquerda e a extrema-esquerda levou uma pancada muito forte com este livro, pode-se dizer. E Portugal precisa de alguém, algum jornalista, algum escritor, que faça um livro que faça tremer as nossas elites, que faça ver como Portugal está também a perder a sua caracterização, a sua história, a sua cultura, e por isso eu fiz questão, como recomendação, de apresentar este livro de Éric Zemmour. Continua a ser uma das minhas referências em França, um mestre do pensamento que eu tenho, uma referência que eu tenho. Vejo muito, portanto, os debates na televisão de Éric Zemmour e os seus programas, e eu penso que fica aqui, portanto, uma dica, uma recomendação muito grande para quem domina o francês e sabe o francês, poder estudar este autor e ler os livros deste autor. Espero que tenham gostado e até uma próxima.